de Verena Nigard, diretora-presidente da FEPAM, Fundação Estadual de Proteção Ambiental, Henrique Luiz Ressler, órgão ambiental do Governo do Estado, vinculado à Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Verena, por que o nome de Henrique Luiz Ressler junto à Fundação Estadual de Proteção Ambiental, FEPAM? Nelson, este nome me parece indicar claramente uma homenagem do Estado do Rio Grande do Sul àquele que foi o fundador da primeira entidade ecológica, a primeira entidade ambientalista no Brasil. Uma homenagem, provavelmente, ao pioneirismo do Estado do Rio Grande do Sul na área dos movimentos ecológicos no Brasil. Ecologista Augusto César Cunha Carneiro, presidente da Pangea, Associação Ambientalista Internacional, é uma ONG responsável também pela publicação do periódico Agir Azul. Emendando apenas, Augusto, para que o público telespectador entenda melhor o desenvolvimento temático de hoje, Henrique Luiz Ressler pode ser considerado efetivamente o pioneiro em ecologia no Rio Grande do Sul e no país? Exatamente. Nós temos, em primeiro lugar, com orgulho, lembrar que ele completa 100 anos esse mês de nascimento, dia 14, ou seja, ontem. Ele nasceu dia 14 ou morreu no dia 14, não, Augusto? Ele nasceu no dia 14 e morreu 2 dias antes do aniversário. Então, aniversário 16. De nascimento. 67 anos ele faria. Sim. Ele é o pioneiro, não como muitos do norte e do centro costumam dizer, Alberto Torres, José Bonifácio, todos esses são pioneiros de ecologia no Brasil. José Bonifácio foi na época da independência. Foi ecologista, José Bonifácio, né? Sim, exatamente, mas não foi... Por essa razão... É muita diferença entre ele e o Ressler, que todo mundo que tenta igualar não pode. Porque ele teve 1 ou 2 manifestações, José Bonifácio. Uma foi técnica, que é a defesa das baleias. Mas não foi geral, né? Porque ele achava uma maldade. As baleias se aproximavam muito da costa brasileira, frequentavam o litoral e frequentavam as baías. Elas hoje não entram mais nas baías. A Baía de Todos os Santos, a Baía de Guanabara. E aí os caras cercavam, matavam o filhote e ela não se retirava. Aí ela era morta em seguida. O José Bonifácio achou isso um crime e um desperdício. Naquele tempo eles já viam uma coisa diferente. Ele também combateu os incêndios. E até porque naquela época, né, Augusto, o óleo de baleia era o óleo usado na iluminação pública. Exatamente. E José Bonifácio tem muita diferença. O próprio Alberto Torres já foi muito mais intenso o trabalho dele. Mas o do Ressler, iniciado em 1939, note-se a data, é o pioneiro. É o único pela intensidade, ele nunca descansou, principalmente aos domingos ele percorria o Rio Grande do Sul, tá? Buscando caçadores, punindo desmatamentos. Bom, mas aí, mais tarde, por causa de um incidente havido com ele foi cassado. Foi reconhecido o trabalho pioneiro pelo próprio governo federal. Ele foi cassado da onde? Ele foi cassado do emprego que tinha? Sim, não, ele não tinha emprego. Emprego era a Capitania dos Portos. Pois é. Mas não foi nesse, não. Vale. Ele era fiscal voluntário, chefe da fiscalização do Ministério da Agricultura, Caça e Pesca. Nunca recebeu salários. Fiscal voluntário? Voluntário. Veja mas mesmo assim ele assumia a chefia. A Verena gostou muito dos fiscais voluntários, seria um negócio ótimo para ela. Até que houve um incidente com ele, eu não tenho certeza, uns dizem que foi com os madeireiros, outros dizem que foi com os poluidores.
Os poluidores, ele agarrou um formulário do Ministério de multas e saiu a multar os poluidores dos curtumes, aqueles que faziam feder São Leopoldo. Vocês não sabem, são muito mais moços do que eu. Muito obrigado, Augusto, pela deferência da idade. Tá. São Leopoldo era um pavor. Ele multou pela primeira vez no Brasil poluição. E levaram isso ao governo. O governante pegou aquelas multas todas e mandou escrever ao Ministério da Agricultura como é que aquele audacioso podia fazer multas. E o Ministério respondeu que não se tratava de um funcionário efetivo, e sim um funcionário voluntário. E ele foi cassado, de acordo com o Estatuto. Mesmo assim, o governo federal agradeceu e elogiou todos os atos dele. Ô Augusto, daqui a pouco nós vamos desdobrar novas informações a respeito de Henrique Luiz Ressler, neste programa de hoje, onde o telespectador já percebeu perfeitamente que a temática será desenvolvida em torno dessa personalidade ímpar na história da ecologia no país e Rio Grande do Sul em particular. Eis que estamos neste programa assinalando o centenário do nascimento de Henrique Luiz Ressler. Está começando mais uma edição do Projeto Arco-Íris, programa pioneiro em ambientalismo na televisão comercial brasileira, o Fórum da Ecologia no Rio Grande do Sul. Através do controle das fontes de poluição, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental garante a qualidade do ar, da água e do solo. Para manter o ambiente tranquilo, livre de mosquitos, use refil Gimo Anti-Insete. O 3B da Gimo. Bom, bonito e barato. Um produto Gimo. Qualidade comprovada. As personalidades do mundo político e econômico, a cidade, a cultura e o turismo. Fórum Ambiental. Há 5 anos protegendo o meio ambiente no Rio Grande do Sul. Ao elenco anteriormente anunciado, Verena Nigard, diretora-presidente da FEPAM, que mais uma vez nos honra com sua presença, e do ecologista Augusto César Carneiro, presidente da Pangeia. Eu quase errei teu nome agora, porque tem mais um Cunha aqui que eu tinha passado desapercebido. Todos os nomes servem. César Cunha Carneiro, presidente da Pangeia, Associação Ambientalista Internacional. Nós agregaremos os nomes e as presenças de Maria Luísa Ressler, professora de música em São Leopoldo, mas cujo nome se vincula ao movimento ecológico no Rio Grande do Sul por ser neta de Henrique Luiz Ressler. Assim como anunciamos a presença, aliás, está vindo novamente depois de uma longa ausência aqui. Exato. Arno Kaiser, que é engenheiro agrônomo com especialização em ecologia humana, presidente da entidade ecológica com sede em Novo Hamburgo, Movimento Ressler. Completado o elenco ainda com o acompanhamento dos participantes lá de São Leopoldo, Márcio Link, que é membro do conselho diretor da UPAM. Todos esses nomes de entidades que foram citados compõem, na verdade,
o elenco pioneiro, como desdobraremos a seguir a história, ao qual se deve a iniciativa de Henrique Luiz Ressler, que numa publicação super oportuna da FEPAM, um novo folder que está sendo lançado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental, nos conta as origens da FEPAM, nos conta as origens do movimento ecológico no Rio Grande do Sul, Estado, o pioneirismo do Rio Grande do Sul e as atividades que a FEPAM desenvolve. E diz aqui, Verena, referindo-se ao gaúcho Henrique Luiz Ressler, que até 1896, quando ele nasceu, pouco se importava a sociedade gaúcha com a degradação ambiental, pois os recursos naturais pareciam inesgotáveis. Enquanto o Ressler crescia, as florestas do Rio Grande do Sul diminuíam com as queimadas. A pesca com dinamite alterava o ecossistema dos rios e as caçadas predatórias prejudicavam o equilíbrio ecológico. Vendo que a terra onde havia crescido não era mais a mesma, Ressler resolveu dedicar-se voluntariamente às causas ambientais. Funcionário da Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul, fundou a primeira entidade ecológica no Brasil. Em 1939, redigiu o edital que considerava crime a pesca com dinamite e a devastação das matas ciliares. Mas foi no ano de 1957, quando começou a escrever no Correio do Povo, que suas ideias tornaram-se mais conhecidas. Com uma linguagem enérgica, Ressler analisava os problemas florestais, criticava os desperdícios, a má administração e o descaso das autoridades com a área ambiental. Henrique Luiz Ressler morreu em novembro de 1963, mas o juramento que ele deixou escrito mostra que seus ideais continuam vivos até hoje. Desse juramento nós faremos oportuna divulgação no transcorrer do programa. Mas, Maria Luísa, gostaríamos apenas de fazer uma colocação aqui, que na prévia, que novamente tive o prazer de fazer contigo, para a tua vinda aqui. Ressler nasceu em São Leopoldo? Não, ele nasceu em Porto Alegre. Nasceu em Porto... O senhor sabia disso? Sabia, nós voltamos aqui. É mesmo? Mas, pois, só quem não sabia era eu, então. Então nasceu em Porto... Em que rua foi que ele nasceu? Nós não temos... Não tem. Não temos, assim... Nascimento dele, então, 16 de novembro... De 1896. 1896. Sim. Então estamos sublinhando o século de nascimento de Henrique Luiz Ressler. Daí, então, foram para São Leopoldo. Aí foram para São Leopoldo, ele ainda é menino. Menino ainda, né? Não sei, nós não temos exatamente assim, quantos anos, mas menino, bem pequenininho ainda, né? Sei. E aí foi residir à beira do Rio dos Sinos. De onde ele me contou que nasceu toda a paixão. Toda a paixão e também a clã dos Ressler a partir dele. É a casa onde tu moras? Não. Aquela é a casa dos pais dele, dos né? pais As dele. Margens do rio, na Rua da Margem, até o nome da rua. Sei. E ele contava que ficava sentado, olhando o rio e pensando, né, naquela maravilha que o rio era. Podia-se beber a água e... Podia beber a água? Podia beber a água. No meu tempo, podia-se beber a água. É mesmo? Sim, você bebeu água do Rio dos Sinos? Depois disso, a gente não sai mais de lá. Tá vendo só, Verena? Tá vendo? Hoje se alguém tomar essa iniciativa de beber, água, é suicídio, né? É kamikaze. Mas ele então se encantava, né, com a natureza e ele contou, a partir do momento em que eu fiquei contemplando o rio e as árvores, e os animais e aquela beleza toda, eu pensei que nunca alguém poderia vir para sujar aquilo, destruir aquelas matas. Ele conta assim que foi muito cedo de menino que começou isso, que ele resolveu trabalhar para que isso não acontecesse. Assim, não era muito de conversa, mas isso ele contou. Eu era menina quando ele contou. Então, e nessas atividades que pessoais que ele desenvolvia, ele já começava então a partir da observação dos primeiros sintomas de degradação ambiental,
ele começava a tomar as suas atitudes e as suas providências? Sim, porque daí então, eu falei quando ele menino, mas quando porque eu nasci daí em outra casa, na outra margem do rio, Sim, né, que sim. é próximo à igreja. Atravessava o rio, então? Atravessava o rio. E ali na casa onde eu nasci, onde se desenvolveu todo o trabalho ecológico, ele, a partir dali, ele me convidava e me levava, e eu sei que ele fazia isso todos os dias, de madrugada, ele ia olhar o rio, como que, para que ele pudesse ver, de repente, que alguém, será que ainda está limpo? Ele já começava a fazer. Ele tinha medo, porque as enxurradas muito cedo começaram e os detritos dos curtumes começaram a vir, e ele começava a ver aquela coisa, né, quando então começou começa a o aparecer. capítulo dos curtumes. Ele viu a primeira sujeirinha passando que não deveria. Ele fazia realmente uma fiscalização já nessa época. Da água muito cedo. Da água muito cedo. E também fiscalizava a pesca, né? Porque... Sim, a pesca, o problema das aves, dos animais muito profundamente, né? Eu imagino que nessa época... A judiaria com os animais era uma coisa incrível como ele combatia, né? O cuidado com os bichos, isso eu acho que é a minha maior herança. Dos bichos, que a gente vai continuar agora. Porque na verdade, tu és também uma preservacionista, né? Porque, sim, não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. Não poderia. Mas, acho que até ultrapassa os limites do bom senso nesse vai ponto. Quase até a paranoia. Vai. A paixão fica muito desenfreada e a gente sofre muito, né? Com essa, querendo defender, e precisando de apoio, isso às vezes não vem, então fica difícil, a gente começa a se revoltar, aí fica muito bicho do mato com isso também, né? Se torna fechado, porque não consegue desenvolver as coisas. Você está tendo aí, está bebendo água na fonte do começo da ecologia no Rio Grande do Sul, Verena. Com certeza. Com certeza estamos te proporcionando essa oportunidade. E a partir desse momento, dessas colocações da Maria Luísa, nós vamos agora pedir ao Augusto que, emendando, quer dizer, fazendo a conexão com esses dados que nos foram dados, começam então a se configurarem as entidades ecológicas. Como é que se escreve então essa história? Não, a história verdadeira do ecologismo no Brasil, outros autores querem botar o José Bonifácio. Mas nós já falamos disso. Sim, nós já falamos. Não, eu estou preocupado com que nós fixemos agora Rio Grande do Sul. Como o Ressler começou na década de 30, sim, trabalhando intensamente. Eu queria mostrar a diferença. Enquanto que os outros fizeram um ato, o Ressler fez 1000 atos. Sim. Nenhum escreveu 303 crônicas. E já definindo tudo, e aqui estão as crônicas. Sei. Tá? Beleza. Nenhum fez... Mostra a capa de novo, por favor. Mais de 200 fiscalizações como ele fez. 200, 300, porque foram muitos anos de fiscalização. Ninguém fez. Esse livro aí esteve na Feira do Livro? Eu vi ele na Feira do Livro. Este ano não. Vi nos sebos Viste lá? Nos outros anos sim, mas esse ano não teve. Né? Ele trabalhou com essa intensidade e com organização. Para isso ele como voluntário, se apresentou no Serviço de Fiscalização de Caça e Pesca no Rio Grande, no Ministério da Agricultura, sim, que aceitou o voluntarismo dele e o nomeou fiscal-chefe aí, chefe, né? E ele agiu com muita intensidade. Eu não sei bem qual foi o incidente que o levou a ser caçado. Eu já tinha falado. Mas me parece que foi por causa de uma fiscalização que ele fez da poluição dos curtumes. Onde foi feita uma consulta ao Ministério pelo governo do Estado. E aí descobriram que não pode haver funcionário trabalhando de graça. Ele foi demitido. Mas ele sempre foi louvado por essa gente. Por quê? Porque ele fazia uma coisa, ele fazia relatórios. E a descrição do estado do Rio Grande do Sul, da triste caminho que nós estávamos escolhendo, da destruição, está relatado por ele. Ele fazia relatórios que, infelizmente, não estão nesse livro, tá? Mas se eu soubesse, teria até... E nesse arquivo que você tem aí? Esse arquivo são os trabalhos de educação ambiental dele. Pioneiro também na educação ambiental, tá? São dezenas... Ele fazia também por iniciativa própria? Tudo.
Dezenas, sim, mas ele às vezes conseguia que outros pagassem, não é verdade? Algumas firmas pagavam esses folhetos para ele. Os desenhos todos feitos. Tá, ele já naquele tempo procuravam patrocínio. Sim, mas não, a iniciativa sempre era dele, dos outros não. Até que depois da cassação, ele resolve fundar uma entidade ecológica, a primeira do Brasil. Todo mundo diz que é a FBCN. A FBCN tem 3 anos mais moça. Como é BCN? FBCN, Fundação Brasileira de Conservação da Natureza. Sei. Essa fundação é 3 anos mais moça do que é a entidade dele. Está aqui o estatuto, a data da fundação, 1955, e o juramento que ele fez em 53. Esse juramento, muita gente o tem em 4. Sei. Havia um no IBAMA, por iniciativa de um ótimo funcionário que o IBAMA teve, que morreu, que tu conheceste bem, Moacir Schroeder. Sim. Ele botou esse juramento na entrada ali do IBAMA. E retiraram? Não sei, isso eu não posso dizer nada. Tu enfatizou com tanta propriedade a existência desse documento, que acho muito pertinente, agora, que eu achei até que tivesse retirado. Mas acho que Nelson não vai fazer. As crônicas do Ressler, ele começou em 57, no nosso jornal, no jornal que patrocina no Correio do Povo, nas sextas-feiras, no Correio Rural. Bom, essas crônicas também é algo inusitado no Brasil. Ela juntou em torno dela uma quantidade de debatedores enorme. Tinha gente que respondia, não contestando, mas apoiando, até contestando. E era o Paulo Anes Gonçalves, parece que era o diretor desse suplemento. Era um suplemento que a venda do Correio subia na sexta-feira. Ela subiu uns 20% no mínimo. Sim. Não era por causa do Ressler só, era muita... Era porque era um suplemento rural. Era mais um elemento. Mas era mais um elemento que fortificava. Sim. Ele se tornou conhecido como nenhuma pessoa nesse estado se tornou. Por 2 coisas. Primeiro, pelas crônicas. Chamava atenção porque eram bem feitas, tinham sensibilidade que a gente não vê em certas pessoas agora. Eu estou vendo um setor aí que ninguém tem sensibilidade. É uma coisa triste. E as crônicas com sensibilidade pegavam fundo. E foi o único lugar do Brasil e talvez do mundo onde se debateu, graças à liberdade que o Correio tinha. Tinha tamanho e tudo. O Paulo Anes Gonçalves apoiou muito. E nós agradecemos e achamos que ele deveria ser convidado para a festa do centenário do Ressler. A essas tuas informações, vamos agregar as informações de Arno Kaiser, que é presidente de um movimento criado em Novo Hamburgo em com 78. o nome... Movimento Reza... Em que ano foi? 1978, né? 78, 79, né? 78, a fundação exata é 16, Movimento Ressler para a Defesa Ambiental, né? Ele surgiu por iniciativa de um dos seguidores do Henrique Ressler, que é o professor Kurt Schmeling, né, que era nosso professor de Ecologia na Fundação Evangélica e que era amigo do pessoal do Ressler desde os 12 anos de idade, né? Era um dos tantos militantes de carteirinha da União Protetora da Natureza. Militantes de carteirinha, né? O professor Schmeling era mesmo, né? E em 78, quando a HAPAN estava promovendo aquela discussão em torno da questão do Hermenegildo, que até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu, né? Houve um grande abaixo-assinado que mobilizou o Estado e o professor Schmeling trouxe isso para Novo Hamburgo e forneceu isso, distribuiu entre os alunos, a turma de alunos mobilizou eles, né? E essa gurizada toda começou a percorrer a cidade e juntou um grupo muito grande de pessoas e aquele grupo sentiu necessidade de fazer mais coisas, porque não era o único problema ambiental que se percebia. Na região se percebia o problema dos curtumes, o problema das podas das árvores, da falta de áreas verdes, das agressões ao Rio dos Sinos, né? E nasceu a ideia de fazer surgiu uma entidade ecológica na cidade, inspirada também no exemplo da HAPAN, né, que já na época era uma entidade muito atuante, né, muito reconhecida, né, não só no Rio Grande do Sul, em todo o país e mesmo fora, né. E aí o professor Schmeling, então, sugeriu, né, porque na época já estava caindo num certo ostracismo o nome do Ressler, né, que se colocasse esse nome como o nome para resgatar a figura do Henrique Ressler. E olha, nós durante uns bons 10 anos, toda vez que nós nos apresentávamos como membros do movimento Ressler, a pergunta era sempre, movimento o quê? E aí nós sempre tínhamos que explicar quem era o Henrique Ressler e todas essas coisas. E até o
O seu Milton Ressa, depois quando a gente conheceu... Milton Ressa quem era? É pai da Maria Luísa, né? Que era o braço direito do Henrique Ressa, né? Ele sempre dizia que ficou muito surpreendido quando soube que tinha surgido em Novo Hamburgo uma entidade ecológica, porque justamente em Novo Hamburgo estavam alguns dos piores inimigos do Henrique Ressa, talvez algumas das figuras que mexeram os pauzinhos, né? Porque na época a indústria coreiro-calçadista já começava a deslanchar, né? E certamente por aí, né, já começaram a se mover forças para tentar destruir, vamos dizer, o trabalho desse grande ecologista, né, e de todas as suas pessoas, né. Infelizmente, eu acho que ele foi demitido, acho que foi uma felicidade, porque foi, acho que esse é a gota d'água que determinou o surgimento da União Protetora da Natureza. Arno, logo após o intervalo comercial, que será breve, nós vamos dar continuidade a essa esquematização do começo das entidades ecológicas a partir de São Leopoldo, no programa em que comemoramos o centenário de nascimento de Henrique Luiz Ressler. Anos protegendo o meio ambiente no Rio Grande do Sul. Por compromissos de seu cargo, na Fundação Estadual de Proteção Ambiental, FEPAM, a advogada Verena Nigard se ausenta do cenário, dando lugar à participação do comunicador, que é Ney Gastal, jornalista e responsável por toda a comunicação social da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, Henrique Luiz Ressler, que está sendo hoje a personagem central deste programa, quando comemoramos o centenário de seu nascimento e quando estávamos colhendo depoimento de Arno Kaiser, de sua trajetória, e depois íamos complementar, né, a formação, o quadro geral das entidades ecológicas, né, entidades essas formadas e acompanhadas, não tanto à distância, mas muito proximamente, porque ela também é uma ecologista, pela neta de Henrique Luiz Ressler, que vem acompanhando o movimento ecológico do Rio Grande do Sul. E está, Ney, configurada, com certeza, e até pela oportunidade do lançamento desse programa da FEPAM, a ênfase que está dando a FEPAM ao ano e à época em que se faz a referência especial a Ressler. Esse folder, eu até queria explicar, isso aí é a prova final, ele está na gráfica. Esses 3 primeiros que eu trouxe foram roubados da gráfica para poder trazer para o teu programa. Então roubado é melhor. Sai, né? Semana que vem só porque atrasou. Fica mais enfático. Né? Aliás, muito bem elaborado. E isso dá Essa pasta final aí vai ter a tradução em inglês, francês e alemão dos textos para distribuição específica. Quando interessa para um espanhol, vai só a tradução em espanhol, quando interessa, então a gente não vai... Com a referência de todos os tópicos aqui, da posição da FEPAM no Estado, da FEPAM, o desenvolvimento das suas atividades. Aliás, dizendo um negócio importante aqui, que é bom que o telespectador fixe, que a FEPAM é a única fundação vinculada ao governo do Estado que detém poder de fiscalização. Referência ao crescimento da FEPAM, a divisão de licenciamento